Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Nós cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor. Você que vai nos acompanhar de casa também com a paz, um bom dia. Mais um domingo nós estamos aqui na casa do Senhor para juntos compartilhar, aprender mais uma porção da poderosa palavra do Senhor. Essa palavra que tem nos sustentado nesses dias tão difíceis que temos vivido, é ela que tem sido para nós o alimento da alma, que tem nos dado capacidade de suportar, capacidade de ver, de ouvir estas coisas e acreditar ainda mais que tudo nos mostra que Cristo já volta. Eu gostaria de convidar aqui nosso irmão Diácono Fernando para estar orando, para dar início, prosseguimento à escola dominical. Logo após passar para o pastor Edmilson, dar continuidade e assim passar para o professor. Também saúdo a todos com a paz do Senhor. Louvado seja Deus. Vamos orar e agradecer ao nosso Deus. Amado Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te louvamos, Senhor, te engrandecemos, ó Pai, por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado, ó Deus, de estar na tua casa, Senhor, para adorar o teu nome, Senhor. Ó Deus, se faça presente, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor venha falar a cada coração aqui. Nós oramos a ti, te agradecemos por tudo, no nome santo de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Deus seja louvado por mais um domingo que estamos na casa do nosso Deus, para sermos ministrados por sua santa palavra. Vamos abrir as nossas harpas no hino 186, pela fé que uma vez me foi dada para seguir o Cordeiro de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Pai do Senhor, irmão Silas. Pai do Senhor. Fala com a irmã Norma que ela já pode vir. Tá bom? Glória a Deus. Seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para o céu. Quero andar de valor em valor, e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus.
em pé. Glória a Deus. Quero andar de valor em valor, perseguir a Jesus, meu Senhor, é que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Quero estender a paz do Senhor a todos os internautas, a todos os irmãos e irmãs que estão acompanhando em casa e anunciar que à noite, permitindo o Senhor, teremos aqui um grande culto de adoração a Deus na responsabilidade da orquestra. E naturalmente que este culto reveste-se de uma característica especial, porque as oportunidades não serão cedidas para pessoas apresentarem seus números, mas a orquestra é que, como num concerto, irá apresentar seus louvores a Deus. Então você compartilhe essa ideia com mais pessoas, para que muitos possam ser abençoados pelos altos louvores ao Senhor nosso Deus. Naturalmente que após as execuções haverá a pregação da palavra de Deus, e isto é fortalecimento para a nossa alma. Quero pedir aos pais, aos avós, aos tios, para que avisem as crianças que na quarta-feira teremos o culto dos soldadinhos de Jesus. Então, nossos irmãos, pastor Luciano, irmã Penha e equipe, estão programando tudo para na quarta-feira chegar até aí a sua casa um culto infantil, numa linguagem infantil, mas numa mensagem bíblica da parte do Senhor para as nossas crianças. Louvado seja Deus. Nós iremos orar ao Senhor. Eu quero convidar aqui o diácono Alexandre para nos dirigir a Deus em oração. E pode vir aqui, meu filho. E logo após, o presbítero Osiel Santos irá ministrar a palavra que o Senhor já tem colocado em seu coração. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Vamos orar. Amado Jesus, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade ímpar que o Senhor tem concedido a cada um de nós de estarmos aqui na Tua casa para Te glorificar, para Te engrandecer, para louvar o Teu nome na beleza da Tua santidade. Sei com o professor que irá ministrar a aula para nós nesta manhã, que a mesma venha falar profundamente aos nossos corações. Fica conosco, Pai, é o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Eu louvo a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estar aqui na casa do Senhor para meditar na palavra do Senhor. E eu convido os irmãos para nós fazermos a leitura bíblica em classe. Está em Esdras, capítulo 4, versículos 7, 9, depois os versículos 11 ao 13, depois o versículo 15, 16, depois do 21 ao 24. Eu louvo a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos concede de poder meditar nessa lição, tendo em vista que essa edição é uma edição especial, como foi já falado aqui na aula anterior, e estudando a lição eu percebi que foi uma orientação de Deus para a CPAD, trazer para nós essa lição nesse tempo de pandemia, pois o assunto nos permite fazer bastante aplicação e traçar um paralelo às dificuldades que o povo de Israel enfrentava no passado e também as dificuldades que nós enfrentamos hoje.
Então eu vou ler a palavra do Senhor e os irmãos acompanhem nas suas Bíblias. Diz assim a palavra do Senhor: E nos dias de Artaxerxes, escreveu Bislão, Mitredate, Tabeel e os outros da sua companhia a Artaxerxes, rei da Pérsia. E a carta estava escrita em caracteres aramaicos e na língua siríaca. Então escreveu Reum, o chanceler, e Sinsai, o escrivão, e os outros da sua companhia, dinaitas e arfasaquistas, tarpelistas, arfacistas, arquevistas, babilônios, susanquistas, deavitas, elamitas. Este, pois, é o teor da carta que ao rei Artaxerxes lhe mandaram. Teus servos, os homens daquém do rio, e em tal tempo. Saiba o rei que os judeus que subiram de ti vieram a nós a Jerusalém e edificam aquela cidade, edificam aquela rebelde e malvada cidade, e vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Agora, saiba o rei que, se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os tributos e as rendas, e assim se danificará a fazenda dos reis. Para que se busque no livro das crônicas de teus pais, e então acharás no livro das crônicas, e saberás que aquela foi uma cidade rebelde e danosa aos reis e províncias, e que nela houve rebelião de tempos antigos, pelo que foi aquela cidade destruída. Nós, pois, fazemos notório ao rei que, se aquela cidade se reedificar e os seus muros se restaurarem, desta maneira não terás porção alguma desta banda do rio. Agora, pois, dai ordem para que aqueles homens parem, a fim de que se não edifique aquela cidade, até que se dê uma ordem por mim. E aguardai-vos de cometerdes erro nisso. Por que cresceria o dano para prejuízo dos reis? Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes se leu perante Reum e Sinsai, o escrivão, e seus companheiros, apressadamente foram eles a Jerusalém, aos judeus, e os impediram à força de braço e com violência. Então, cessou a obra da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e cessou até ao ano segundo do reinado de Dario, rei da Pérsia. Os irmãos podem tomar os seus assentos, que estão aqui no templo. Engrandecido seja o santo nome do Senhor, por esta oportunidade que nós temos de meditar nessa lição. A lição, o tema trimestral, são os princípios divinos em tempo de crise. A reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Irmãos, eu meditando na lição, o Senhor colocou no meu coração para que nós dessemos uma olhada na definição da palavra crise. E eu peguei uma definição do dicionário global, Silveira Bueno. Entre várias definições, eu destaco 3. A primeira diz que crise é o surgimento súbito de uma doença. A segunda definição diz que é o agravamento de uma doença. E a terceira definição diz que crise é uma situação difícil e perigosa. Então, embora nós estamos passando por um tempo de pandemia, onde muitas pessoas estão sendo contaminados e ficando enfermos, doentes, uns se recuperando, outros não. Embora estamos passando por isso, eu quero ficar com a terceira definição. Não vou utilizar essa definição relacionada à doença, vou utilizar a definição relacionada a uma situação difícil e perigosa,
porque nos dá campo para aplicar a lição à realidade da saúde do corpo físico, mas também a realidade da saúde espiritual. Então, aquele povo vivia tempo de crise, e espiritual, primeiramente, espiritual. O presbítero Tiago ministrou a lição do domingo passado, e ele nos trouxe o motivo, a motivação que levou o povo a restaurar o altar, a buscar a comunhão com Deus e a fazer o culto a Deus. Segundo a lição de domingo passado, que nos serve como base para poder dar sequência no estudo de hoje, o povo, quando viu aqueles que habitavam ali, ao retornar do cativeiro para Judá, aqueles que habitavam ali, eles ficaram aterrorizados, eles ficaram assustados, e isso os levou a restaurar o altar e a buscar a comunhão com Deus. A situação era perigosa. Eles, numa análise rápida, observaram que aquele povo que ali estava não tinha as raízes de relacionamento com Deus de Israel, como o povo de Israel tinha. Haja vista que perceberam que a cidade estava destruída, não havia templo, o altar estava quebrado, era fácil perceber a situação de perigo, porque aquele povo que estava ali, eles praticavam um sincretismo religioso. Era um povo que, quando chegou lá, em tempos passados, levado pelo rei da Síria, Salmanéser, eles praticavam o politeísmo, eles tinham vários deuses. Então, a situação de desconhecer a Deus era tão grande que eles não sabiam como cultuar Deus, e Deus enviava para lá leões que matavam aquele povo, até que foram ao rei da Síria e pediram que ensinassem a eles o costume do Deus da terra. Então o rei enviou para lá sacerdotes que os ensinou, porém, ao aprenderem como se cultuavam a Deus, eles apenas acrescentaram o Deus de Israel a mais um Deus para eles. Quando o povo percebeu a cultura daquele povo, rapidamente ficaram desesperados, porque na mente do povo que retornava do cativeiro já existia um modelo um estilo de vida espiritual que havia sido reprovado por Deus, e foi o que levou eles para o cativeiro. Foi o que levou eles para o cativeiro. O Jeremias denunciava o pecado, e a idolatria é um pecado que Deus abomina, e levou o povo para ficar 70 anos na Babilônia. 70 anos na Babilônia. Então, eles haviam restaurado o altar. O comentarista, ele introduz a lição dizendo assim: o altar havia sido restaurado, a festa dos tabernáculos celebrada, e o holocausto contínuo estava sendo oferecido cada dia, conforme o rito. Esdras, capítulo 3, versículo 2 ao 4. A vida espiritual dos judeus que haviam retornado do cativeiro seguia, e o que estava prescrito na lei de Moisés. Somente esperava o momento de iniciar a reedificação do templo. Então, o culto já estava acontecendo, a comunhão havia sido retomada, e eles agora iriam reedificar o templo. Mas por que tinha que reedificar o templo? O templo, dada a importância religiosa e histórica para o povo de Israel. Apesar de que a Bíblia registra que até o povo pagão tinha templo para os seus deuses, o templo a que se refere a lição é o templo de culto ao Deus de Israel, e nós,
lendo no livro de Êxodo, podemos ver que Deus é quem quis fazer um lugar de culto, fazer um lugar onde fosse específico para que o nome dele fosse adorado e que ele fosse servido ali. Ele que dá o modelo a Moisés para fazer um santuário, aquele ele chama de tabernáculo, que era um templo móvel, como nós já fomos ensinados aqui. Esse templo móvel, ele durou desde o Êxodo até a inauguração de um templo fixo, feito por Salomão, sob a instrução de Davi, seu pai. Então, no livro de Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 28 e 29, nós podemos ver que Davi, já na sua idade avançada, ele prepara muita coisa, bastante coisa, para que Salomão comece a fazer o templo. Além de preparar obra-prima para fazer o templo, ele também prepara pessoas para trabalhar nesse templo, divide a ordem dos levitas e entrega também o desenho, o projeto do templo que Salomão ia fazer no seu reinado. Aquele templo que Salomão o faria, ele teria praticamente as medidas duplicadas em relação ao tabernáculo. E foi um templo suntuoso, tinha revestimento de ouro, de cobre, uma coisa muito linda, mas que os babilônios levaram às cinzas. Está no... Quem quiser ler em casa, em 2 Reis, capítulo 25, versículo 9, do 13 ao 17, vocês vão observar que, além de queimar, além de atear fogo, eles saquearam o templo, levaram ouro para a Babilônia, os utensílios, e ficou sem templo. Então, quando o povo retorna do cativeiro, percebe essa necessidade de restaurar o templo. A primeira parte foram lançar os alicerces do templo. E isso foi feito carregado de um sentimento, de uma emoção tão grande para o povo de Israel. Os alicerces do templo são lançados e uma festa muito grande é promovida, porque aquilo ali estava sendo um marco histórico, estava sendo algo de extremamente importância para aquele povo. O tópico 1 diz assim: depois que os materiais para a construção do templo chegaram, segundo a concessão feita pelo rei Ciro da Pérsia, Zorobabel e os que estavam voltados do cativeiro lançaram os alicerces do templo. Êxodo 3:8. Todos apresentavam muita animação para o trabalho. Observe, irmãos, depois que os materiais para a construção do templo chegaram, segundo a concessão feita pelo rei Ciro da Pérsia, Zorobabel e os que estavam voltados, os que haviam voltado do cativeiro, lançaram os alicerces do templo. Todos apresentavam muita animação. Então, o subtópico 1 diz assim: o lançamento dos alicerces foi celebrado com uma solenidade. Os sacerdotes já paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios, para louvar ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel, 3:10. Todos os que assistiram ao lançamento dos alicerces expressaram seus sentimentos com tão grande júbilo que as suas vozes se ouviam de muito longe. Irmãos, então aqui eu quero parar um pouco para a gente meditar sobre esse sentimento de alegria, esse ânimo que invadiu os corações dos irmãos. Observem que eles chegaram a ficar aterrorizados, começaram a orar. O resultado da oração e da busca da comunhão com Deus foi isso aqui: uma animação grande para o trabalho e a força de colocar projetos em ação e já de primeiro fazendo essa festa de solene no lançamento do alicerce do templo. Isso foi
muito lindo, irmãos. Haja vista que esse povo é o povo que estava no cativeiro. Eu vou ler para os irmãos aqui o Salmo 137, para a gente trazer um pouco à nossa mente o sofrimento que esse povo passou lá. Somente Deus, irmãos, e os que estavam cativos sabem como foi doído. Os irmãos sabem que Deus não comunga com pecado, e isso é fato. Agora, dando Deus oportunidade desses irmãos, desse povo do Senhor retornar do cativeiro, eles traziam uma carga de experiência de vida muito grande. Diz assim o Salmo 137: juntos aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião, nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíam, que nos alegrássemos, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da sua destreza, apegue-se minha língua ao paladar, se não me lembrar de ti. Se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria, lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom no dia de Jerusalém, porque diziam: arrasai-a, arrasai-a até os seus alicerces. Então, irmãos, a situação que eles passaram na Babilônia foi uma situação terrível, terrível. O sentimento de alegria aqui era muito grande. O Salmo 126 diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Então, esse momento era um momento que marcava muito, carregado de sentimento, tendo em vista na memória deles o sofrimento que eles passaram lá na Babilônia e quanto desejaram que isso acontecesse. O retorno para Jerusalém, a expectativa, né? Eu pontuei aqui que esse ânimo e essa alegria poderia ser motivada por duas coisas. Primeiro, eles observarem que a soberania de Deus estava em ação, porque o Senhor, quando os levou para o cativeiro, o Senhor ele já estabeleceu um tempo, seriam 70 anos. E, cumprido esses 70 anos, o Senhor, com a sua mão forte, os traz de novo para ajudar. Então, Isaías 44, a partir do versículo 24, diz assim: assim diz o Senhor, teu Redentor, e que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas, que estendo o céu e espraio a terra por mim mesmo, que desfaço os sinais dos inventores de mentiras e enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás o sábio e transtorno a ciência deles. Sou eu quem confirma a palavra do seu servo e cumpre o conselho dos seus mensageiros. Quem dizia a Jerusalém: tu serás habitada, e as cidades de Judá sereis reedificadas, e eu levantarei as suas ruínas. Quem diz à profundeza: seca-te, e eu secarei os teus rios. Quem diz de Ciro: é meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo: também a Jerusalém se edificada, e ao templo funda-te. Então, a soberania de Deus, essa profecia, ela foi falada pelo profeta Isaías muito antes do povo retornar do cativeiro. Segundo
datas da Bíblia de estudo de aplicação pessoal, o ministério do profeta Isaías, ele termina por volta do ano 681. E o povo vai para o cativeiro em torno de 605. Então, irmãos, eles vendo a soberania de Deus, no capítulo 45 continua dizendo assim: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita, para abater as nações diante de sua face. Eu soltarei os lombos dos reis para abrir diante deles as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti, e endireitarei os caminhos tortos. Quebrai as portas de bronze, e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Te darei os tesouros das escuridades, as riquezas encobertas, para que possa saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Então, até aqui, o profeta Isaías vai profetizando sobre a soberania de Deus e o poder de Deus para fazer o que lhe apraz. No versículo 4 do capítulo 45 de Isaías, nós vemos o amor de Deus. Diz assim: por amor de meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu a ti te chamarei pelo teu nome, puxe o teu sobrenome, ainda que me não conhecestes. Falando de Ciro, que era o governador, o rei da Pérsia. Então, irmãos, por amor de Jacó e de Israel, meu eleito. Então, esse amor de Deus para com o povo do Senhor, ele é muito profundo, ele nos constrange e é muito lindo. Então, irmãos, esse momento, ele estava carregado de emoção, tendo em vista a soberania de Deus, o amor de Deus, tendo em vista a expectativa de um novo normal ao chegar a Jerusalém. Os irmãos já ouviram essa expressão na televisão sobre como será o novo normal quando acabar a pandemia? Pois é. Então, eles tinham essa expectativa. Como será o nosso novo normal quando chegar a Jerusalém? Tem tanto tempo que a gente não cultua Deus no templo, tem tanto tempo que a gente não cultua nos altares. Como que será? E os levitas trabalhando no templo, como que vai ser isso? Então, essa expectativa, eles talvez vinham cantando, brincando no retorno, no regresso a Judá. Essa expectativa de como será um novo normal. Essa expressão, ela está sendo muito utilizada porque as pessoas se perguntam, como será depois dessa pandemia? E tem gente que já fala que não existirá novo normal mais, devido ao estrago que já foi causado. E é bom que não tenha um novo normal, irmãos. Porque se o cativeiro babilônico tinha como propósito mudar, transformar, fazer uma obra de dentro para fora no povo de Deus, esses momentos de dificuldade que nós vivemos hoje, eles também devem servir para também fazer algo de grande valor dentro de nós. Também transformar as nossas vidas, também com uma obra de dentro para fora, para que possamos, a partir de hoje, a partir de ontem, a partir de agora, melhorar, restaurar, reconstruir, reedificar, consertar o que está errado. Louvado seja Deus. Então, que não tenha novo normal mesmo, mas que tenha algo novo, algo diferente para a nossa vida espiritual. Louvado seja Deus. Então, irmãos, esse momento foi um momento muito marcante, foi um momento carregado de emoção, devido a essas coisas que eu falei e também a tantas outras coisas. Ver a soberania de Deus em ação, ver o amor de Deus em ação, expectativa de um novo normal, o ânimo através de um avivamento que estava acontecendo dentro dos irmãos, e eu quero acreditar que esse avivamento foi feito sob uma reflexão de uma vida antes de ir para o cativeiro e de uma vida posterior ao cativeiro, e que essa reflexão, esse momento reflexivo que nós estamos passando também sirva para avivar dentro de nós um novo comportamento espiritual, algo genuíno da parte do Senhor, que vai nos aproximar mais de Deus, que vai fortalecer mais a igreja e que o nome do Senhor vai ser glorificado. Louvado seja Deus.
Então, irmãos, sob essa carga emocional foi lançado os alicerces do templo. Os sacerdotes já estavam paramentados e com trombeta, e os levitas, filhos de Asaf, com saltério, para louvarem ao Senhor, conforme a instituição do rei Davi, rei de Israel. Todos que assistiram o lançamento dos alicerces expressaram seus sentimentos com tão grande júbilo que as suas vozes se ouviam de muito longe. Agora eu quero dizer aqui para os irmãos que o comentarista ele escreve aqui que, no segundo subtópico, que a reedificação do templo foi resultado de um despertamento que veio através de Ciro, rei da Pérsia. E ele destaca aqui, ele pontua aqui que convém lembrar que o despertamento pentecostal que chegou ao Brasil em 1911 trouxe consigo uma verdadeira renovação da doutrina da Igreja de Deus. Então, ele diz assim, a Igreja de Deus ela pode ser simbolizada pelo templo de Deus, conforme Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16, dizendo, vós sois templo do Senhor. Então, a Igreja de Deus é um mistério, trouxe como referência Efésios 5:32, que não pode ser compreendida pelo homem natural. O Senhor está falando sobre o amor de Cristo com a igreja, o amor de um marido com uma esposa, e na relação de Cristo com a igreja, em Efésios 5:32, ele fala que isso é um mistério, e que não pode ser compreendido pelo homem natural. 1 Coríntios 2:14. Então, ele trouxe 3 letras aqui. A letra A diz assim, o Espírito Santo, ele quer salientar que Jesus, em pessoa, quer edificar a sua igreja, e ele o faz conforme a palavra de Deus. Então, ele diz aqui que o Espírito Santo, na letra B, quer gerar um sentimento de referência pela igreja do Senhor, que é a morada de Deus. Como referência tem Efésios 2:22, Êxodo 3:5, Salmo 89:7 e Eclesiastes 5:1. E na letra C diz assim, o Espírito Santo quer adestrar a igreja porque ela é um instrumento de ação de Deus aqui na terra. Efésios 3:10. Deus tem um trabalho para cada servo seu na grande obra de evangelização do mundo. Marcos 13:34. Então, irmãos, quando Daniel Berg e Gunnar Wingre chegam aqui no Brasil, eles vêm oriundos de um avivamento que aconteceu nos Estados Unidos, como todos já sabem da história das Assembleias de Deus, ainda que não profundamente, mas superficialmente a gente já ouviu falar bastante sobre o movimento na Rua Azul nos Estados Unidos, e que esses 2 irmãos, orientados pelo Espírito de Deus, foram trazidos até o Brasil, mais especificamente no Pará, para pregar o Evangelho. Não sabendo falar a nossa língua, eles chegaram com todos os desafios, saíram de lá de forma milagrosa, chegaram aqui com todos os desafios, trazendo uma nova doutrina que não seria muito bem aceita pelas denominações que já estavam aqui, porque era diferente, era nova, porque tinha o batismo com o Espírito Santo, a atualidade dos dons espirituais, dizendo que Jesus cura, salva, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Então, o Senhor traz essa mensagem nova e ela é recebida. E Atos capítulo 1 e versículo 8, o Senhor Jesus Cristo aconselha os irmãos a permanecer em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder, e depois ser-me-eis testemunhas. Então, esse revestimento de poder, essa potência de Deus para a igreja, ela foi trazida nesse tempo, e hoje nós podemos ver a quantidade de denominações que são adeptas dessa doutrina da atualidade dos dons espirituais, o crescimento das Assembleias de Deus, porque a obra do Senhor, ele é um mistério do relacionamento de Cristo com a igreja, porque a obra do Senhor, ela não é feita por sabedoria humana, persuasão humana. Paulo destaca isso muito bem na carta aos Coríntios, falando que a sabedoria dos homens para Deus é uma loucura. A loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. A fraqueza de Deus é mais forte do que a força dos homens.
Então, ainda que Paulo tinha muita sabedoria humana, mas ele dizia assim: eu não vim a vocês com sabedoria humana, nem com palavras persuasivas, mas eu vim na palavra do Espírito e poder. Então, irmãos, essa ferramenta, essa capacitação espiritual que Deus trouxe para a igreja, realmente Ele trouxe uma renovação de doutrina da igreja. Observe que não foi mais como era antes. Houve uma transformação e a igreja teve um crescimento considerável aqui no nosso Brasil, porque é uma obra feita por Deus. Então, ele conclui aqui nesse ponto, você dizendo assim, que o Espírito Santo quer adestrar a igreja, porque ela é o instrumento da ação de Deus aqui na terra. Deus tem um trabalho para cada servo seu, na grande obra de evangelização do mundo. Então, essa capacitação de Deus, a reedificação do templo, a restauração da vida espiritual, ela passa diretamente por essa comunhão com Deus, por meio do Espírito Santo, fundamentado na pessoa bendita de Jesus Cristo. Porque Paulo também compara, né, a igreja, o corpo místico e também a nossa vida espiritual como a construção de um edifício onde o fundamento tem que ser Cristo. Havia uma dissensão em Corinto sobre Apolo, quem era melhor, quem era Paulo, Cefas. Então ele fala assim que nem Apolo, nem nada, nem ele é nada, porque está fundamentado em Cristo, e se alguém colocar um outro fundamento, é uma mensagem falsa. Então ele fala sobre isso. Então a reedificação do templo, de nossa vida espiritual, do corpo místico da igreja, ela passa pela comunhão com Deus, numa obra feita pelo Espírito Santo, que é de dentro para fora, com fundamentos no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nessa obra de capacitação para a evangelização, tem um trabalho para todo servo do Senhor. Louvado seja Deus. Então, irmãos, não quer dizer que, tendo Deus um chamado para cada um de nós, tendo Deus fidelidade com as suas promessas, sendo Ele soberano e fazendo na história muitas coisas se reverterem ao favor do seu povo, tendo Deus trazido um avivamento e um ânimo, às vezes usando até pessoas que não são da igreja, pessoas do meio político, para promover um avivamento, uma situação a favor da igreja, para que se cumpra os propósitos divinos, isso não quer dizer que não vai se levantar oposição. E essa lição, ela gira em torno desse enfrentamento, dessa oposição. Isso não quer dizer, irmãos, eu quero parar aqui para refletir e dizer para os irmãos o seguinte: isso é uma palavra, é uma questão, eu penso isso. Eu acredito, irmãos, que durante essa pandemia, muitas pessoas pararam para refletir na sua vida espiritual, como que as coisas estavam indo na sua casa, na sua família, na sua condição, no seu relacionamento com Deus, e chegaram a essa conclusão: eu preciso melhorar, eu preciso fazer diferente. E se Deus me levasse agora? Porque esse momento serve para isso. E eu acredito, sinceramente, irmãos, na animação, na vontade de melhorar de cada um de nós. Eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Mas isso, irmãos, é a vontade de Deus e a vontade nossa. Mas isso não quer dizer que nós não vamos enfrentar oposição. Então, agora, no segundo tópico, o comentarista traz aqui: os samaritanos opõem-se à construção do templo. Eu vou ler um pouco mais rápido para a gente ganhar tempo, mas diz assim: entre os moradores da terra estavam os samaritanos. Quando Nabucodonosor levou o reino de Judá cativo para a Babilônia, os samaritanos passaram a morar na terra. Estes eram descendentes de uma mistura de gente que o rei da Síria tinha deslocado para as cidades da Samaria, depois de ele ter levado 10 tribos do reino do norte em cativeiro para a Síria. Eram pagãos que haviam sido ensinados acerca do Deus de Israel. Assim, os samaritanos continuavam servindo aos deuses, mas também temiam o Senhor. Então, quem eram os samaritanos? Era esse povo que estava lá, levado pelo rei da Síria, quando Jeroboão fez o povo pecar e Deus enviou juízo. Esse rei levou
povo de Samaria para outras, o povo de Samaria para outras cidades e inseriu ali outros povos, muitos povos diferentes. As referências estão em 2 Reis, capítulo 17, versículo 23, e vai até o 33 para ler acerca desse povo, a situação de não conhecer o Deus da terra, de cultuar de qualquer forma, e o Senhor enviar leões, teve que enviar sacerdote para ensinar aquele povo, mas, dada a circunstância encontrada pelo povo quando retornou do cativeiro, viu que aquele povo não estava com a comunhão com Deus como deveria. Então, o subtópico 2 aqui, os samaritanos, eles tentam frustrar a construção do templo. A maldade dos samaritanos levou-os a enviar uma carta ao rei da Pérsia contendo acusações mentirosas contra os judeus. O rei que recebeu aquela carta não conhecia bem o assunto e mandou parar a obra. Então, irmãos, eu acredito, você que está ouvindo a lição em casa, eu acredito que também você parou para refletir um pouco sobre sua vida e você entende que precisa buscar mais comunhão com Deus. Eu acredito na sinceridade desse sentimento e até na alegria de você chegar a essa conclusão e de querer buscar Deus. Mas isso não quer dizer que você não vai enfrentar oposição. E a nossa oposição são as hostes espirituais da maldade, são os demônios, são espirituais. Nosso adversário não é carne nem sangue. Então, ele trabalha onde? O campo de batalha é dentro da nossa mente. E ele trabalha com o quê? Acusações mentirosas. Contra os judeus foi assim. Buscou um evento no passado, pediu para ver no livro das crônicas dos reis que aquela cidade tinha sido uma cidade rebelde e malvada. Então, aquele rei não tinha um conhecimento da verdade. Ele pode ter buscado no livro das crônicas e encontrado lá as pelejas. Ezequias se revoltou realmente com Nabucodonosor, as pelejas que tinham no passado. Mas não quer dizer que aquele povo estava ali restaurando o templo com essa intenção. Então foi uma mentira. O povo queria comunhão com Deus, o povo tinha sofrido muito e encontrou uma situação ali apavorante. Eles queriam comunhão com Deus, era um avivamento real, porém, tinha oposição. Então, Deus quer fazer um avivamento em nós. O nosso sentimento é verdadeiro, mas a oposição vai se levantar. Isso aí a gente pode ter certeza disso. A oposição, o inimigo, ele não vai ficar feliz com isso. O inimigo, ele sabe, irmãos, que o povo de Deus, em comunhão com Deus, animado e alegre, vira uma potência na mão do Senhor, cheio do Espírito Santo, vai pregar o Evangelho e muitas almas vão aceitar Jesus. E ele vai ficar feliz com isso? Não vai. Ele vai se levantar, ele vai se opor. Vai se opor com mentiras, vai pegar erros do passado, vai pegar alguma coisa para te acusar, para me acusar, para poder fazer a gente desanimar e parar. É isso. Então os samaritanos se opuseram. Os samaritanos, irmãos, os samaritanos se opuseram na construção do muro, se opuseram na construção do templo e, utilizando de estratégia de infiltração, pediram a Zorobabel para ajudar na construção, que eles argumentaram dizendo que eles também serviam a Deus. E o espírito de vigilância em Zorobabel falou assim: não, nós vamos fazer conforme Ciro falou para a gente, nós mesmos que vamos restaurar o templo, vocês não precisam não. Tendo essa negativa, eles ficaram mordidos e tentaram atrapalhar a obra de tudo quanto é jeito. Então escreveram carta para o rei Artaxerxes, pedindo para aquela obra ser cessada. O que chama a atenção de muitos comentaristas, e o que está registrado na Bíblia, é a falta de resistência dos judeus a essa oposição. O tópico 3 diz assim que os judeus deveriam ter ido ao rei da Pérsia para assegurar a construção. No ponto 2 diz que os judeus deveriam ter recorrido a Deus. Por quê? Porque na história bíblica, o comentarista ele traz exemplos em que o povo passou por dificuldade, mas Deus recorreu, Deus socorreu quando o povo se humilhou. Nos dias do rei Ezequias, rei de Judá, foi cercado pelo exército do rei da Síria, que ameaçava fazer com Judá o que havia feito com o rei de Israel, levá-los em cativeiro. Nesta hora de perigo, o rei Ezequias buscou o Senhor e foi ouvido, pois um anjo feriu o arraial dos assírios, destruindo 185.000 soldados, e as referências, segundo as reis 19:30, 2 Crônicas 32, 21 até o 22. Então, um anjo
um anjo feriu 186 mil. E esse feriu aqui não é deixar caído para depois levantar, ele matou 186 mil soldados. O povo não fez nada. E o rei Ezequias só orou, só buscou a Deus. Então, nos dias do rei Jeosafá, ameaçado pelos amonitas e pelos moabitas, os habitantes de Judá foram convocados pelo rei para pedirem socorro ao Senhor. Então, Deus guerreou por eles e sem terem que lutar, os inimigos foram desbaratados. Então, tinha exemplos na Bíblia de que podiam confiar na palavra do Senhor e poderiam também usar a força política, porque Ciro havia decretado isso como governador e eles estavam fazendo apenas o que estava estabelecido em lei, mas não argumentaram, não dialogaram, aceitaram a situação, se conformaram com aquela oposição e pararam a obra. Eu quero parar aqui rapidamente, que o horário já está indo embora, para falar sobre o conformismo, irmão. Paulo fala para a gente não se conformar com o mundo, mas eu digo com conformismo espiritual. Permita-me dizer um sonho que eu tive há um tempo atrás, perto da festa dos varões. Eu sonhei que o grupo de varões daqui caminhava e tinha um obreiro dessa igreja que estava com um semblante muito abatido, muito triste. E esse obreiro ia conversar com o pastor. E eu olhava para ele e nós perguntávamos, por que o senhor está assim? E ele só fazia sinal, vou conversar com o pastor. E não falava o que era, porque ele queria desabafar. Mas ele descia, continuava muito triste, mas indignado. E ele dizia assim, ladrão não, eu não sou ladrão, eu não sou ladrão. Eu não aceito isso, eu não sou ladrão, eu não sou ladrão. E ele indignado, zangado, eu falei, meu Deus, esse homem está sem paz. Mas o som da trombeta tocou e ele foi arrebatado. Então eu contei esse sonho para um diácono aqui da igreja, ele falou bem assim, irmão, eu vou te dar essa interpretação porque Deus me usa. E ele falou assim, esse irmão representa um crente que não se conforma com levantamento espiritual, com mentira contra a vida dele, porque tem muito crente que está conformado, porque perdeu a batalha na sua mente. O inimigo chantageia você com a mentira por causa de um erro do passado, e você, por causa daquele erro, acha que a sua vida foi toda assim, e você se crê nisso, se estagna nisso, aceita isso, eu sou isso mesmo, e vai caindo espiritualmente. Eu sou um traficante mesmo, não, eu sou um usuário mesmo, eu sou um ladrão, eu sou um adúltero, eu sou um prostituto mesmo. Ele vai chantageando a pessoa com uma falha, e a pessoa aceita isso, perde essa batalha na mente, não busca Deus, e vai se desviando dos caminhos do Senhor, e para tudo. Irmãos, o inimigo é muito astuto. Então, irmãos, eu queria parar para dizer isso para os irmãos aqui. Em situações anteriores, Deus já ajudou muito o povo de Deus, coletivamente, mas eu acredito que na sua vida espiritual também você tem um exemplo de que você passou por uma situação muito difícil e Deus te ajudou, e Deus também me ajudou. Então, nesse momento, é o momento em que nós não podemos agora, nós estamos passando por uma pandemia, momentos de reflexão, os cultos não estão sendo ainda como eram antes, a gente está com a expectativa de voltar a cultuar como era antes. Aqui vão estar paramentados os obreiros, a orquestra vai estar aqui, a igreja vai estar tudo preparada, mas nós precisamos pedir a Deus uma força moral e espiritual, para quando se levantar o enfrentamento do inimigo, a gente não parar mais, a gente não recuar mais a obra do Senhor, louvado seja Deus. Então, irmãos, faltou resistência espiritual, e o comentarista no ponto 3, ele diz que essa falta de resistência espiritual, de resistência dos judeus, ela era de ordem espiritual. Então ele diz aqui que Zorobabel, o chefe político do povo judeu, tinha confiado na sua própria força. Então ela acabou, uma hora acaba, né? Acabou a força, parou tudo. Então, quando as suas próprias forças se esgotaram, não teve mais condições de resistir, sentindo-se inteiramente desarmado diante do inimigo. E sobre Josué, que era o sumo sacerdote e líder religioso, eles estavam com suas vestes manchadas, Zacarias 3:3. Então, este fato tirou dele toda a autoridade espiritual diante do problema causado pelos inimigos. Ele não tinha fé para buscar a ajuda de Deus. E isso também é com nós. Quando nós erramos, não confessamos o pecado, também ficamos desprovidos de revestimento espiritual na nossa vida. E nós sentimos a diferença do antes e do depois. Não tem como alguém se iludir, se enganar, não tem como alguém se desviar, sair da presença do Senhor, sem fazer essas reflexões, essas comparações antes. Então dá tempo de recorrer e buscar ajuda no Senhor.
Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Ai de nós se não fosse o socorro de Deus nos momentos de dificuldade da nossa vida espiritual, irmãos. Ai de nós. Então, essa falta de resistência era de ordem espiritual. Então, o tópico 4 termina falando da reação dos samaritanos quando os judeus cessaram a obra. Então, observe que os irmãos começaram a obra animados, alegres, mas aqui terminaram tristes, frustrados, porque pararam diante da oposição. E os samaritanos ficaram alegres. Só que o comentarista pontua que a alegria dos inimigos do povo de Deus ela é momentânea, porque o Senhor não pode ter os seus planos frustrados, e Ele tem a história na palma da sua mão. Ele traz como exemplo aqui a alegria dos filisteus que haviam prendido Sansão, mas no final terminou em tragédia para os filisteus e a vontade de Deus se cumpriu. Então, a alegria dos sacerdotes que alugaram Judas para atrair Jesus foi de curta duração, porque com a ressurreição de Jesus, os problemas dos sacerdotes só aumentaram. Jesus ressuscitou, eles tiveram que contratar mais pessoas para mentir, pagar pessoas para mentir, falar que roubou o corpo, para tentar parar com a obra de evangelização, mas os discípulos estavam, por assim dizer, incendiados de vontade de pregar, porque Jesus fez isso dentro deles, e eles começaram a pregar o evangelho, oraram, o poder de Deus desceu, e muitas pessoas se convertiam, muitas pessoas eram curadas. Eles prendiam os discípulos, Jesus tirava os discípulos sem passar pelas grades, sem nada, passando pelo dentro da parede. Eles perseguiam os discípulos, matavam Estevão, ali Deus levantava um Paulo. Então não tinha como parar aquela obra. Então Deus ele tem um controle de tudo nas suas mãos, e a gente crê nisso. Porém, o tempo que ficou parado, o tempo em que o povo não teve reação para isso, foi um tempo em que não ficou vago, sem fazer nada. Quando a gente não está fazendo a obra de Deus, quando a gente não está com a vida espiritual em ação, nós vamos estar fazendo outra coisa, pensando outra coisa. Então, aqui o comentarista diz que nesse tempo de desânimo, alguns conformaram-se, pensando que talvez ainda não era a vontade de Deus de construir o templo. Outros aproveitaram a interrupção da obra para dedicar-se às suas casas. Outros, alguns judeus sinceros, estiveram tristes e buscaram a Deus em oração, pedindo solução para a dificuldade, de modo que o templo pudesse continuar a ser construído. Então, irmãos, que a nossa reflexão desse momento, que essa lição desse especial princípio de vida em tempo de crise, ela possa nos fortalecer para buscar a Deus e nos preparar para trazer uma força moral e espiritual para o enfrentamento dessa oposição. Eu acredito muito na sinceridade de muitos corações, de muitas mentes pensando, refletindo, de viver uma novidade de vida espiritual com Deus, dado esse momento que nos permite refletir muito. Mas eu acredito muito que o inimigo vai se levantar, e nós precisamos estar unidos em oração, nós precisamos estar unidos em comunhão com Deus, nós precisamos pedir a Deus misericórdia para poder, graça de Deus, para poder a gente não desanimar, não parar com a nossa vida espiritual, porque o inimigo não está para brincadeira, e a gente não sabe a que hora o Senhor vai voltar. A gente não sabe a que hora o Senhor vai voltar. A gente não pode se conformar com esse mundo. Tá bom, irmãos? Então eu vou parar por aqui a lição. Peço aos irmãos colocarem de pé para a gente fazer uma oração. Desde já eu agradeço aos irmãos por essa oportunidade. Peço aos irmãos que continuem orando por mim e pela minha família. E você que está em casa, que ouviu essa lição, Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um propósito na sua vida. Nesse momento reflexivo, você também pode entregar o seu caminho ao Senhor, e o mais, tudo Ele fará. Louvado seja Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este momento na Tua casa e na Tua presença. Deus querido, Deus santo, tendo falado aqui um pouco da palavra que o Senhor colocou no meu coração, eu quero apresentar ao Senhor os ouvintes, ó Deus querido, que receberam, ó Deus amado, de bom grado essa palavra, e que vão, Pai Celestial, neste momento encontrar forças no Senhor, no Teu Espírito, no efeito da Tua palavra, para enfrentar a oposição quanto à construção de suas vidas espirituais daqui para frente, ó Deus. Ajuda-nos, ó Pai,
Ajuda esses teus servos que ouviram, essas pessoas que ainda não te servem, que ouviram a tua palavra, Senhor, que possam ter um momento, ó Deus, de reflexão e buscar uma novidade de vida espiritual. Entregando o seu caminho ao Senhor, encontrarão descanso para as vossas almas. Ó Pai, no mais, continua com a tua igreja, dando-nos graça, vitória durante esse dia, esse domingo. Por favor, receba o culto de adoração que será feito nessa noite, que em tudo o teu nome seja glorificado e seja exaltado. Obrigado, e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aproveitando que os irmãos estão de pé, a gente não vai demorar, as lições desse trimestre estão altamente espirituais, né? Muita coisa vinculada a esse mundo espiritual, tratando de guerra espiritual, tratando de desânimo espiritual, tratando de conserto espiritual. Acho que foi o pastor Clarice, se eu não me engano, que uma vez explicou aqui que todas as coisas, né, que a gente vence no mundo físico, primeiro a gente conquista ela no mundo espiritual. Daí, quando você faz um plano, né, a sua disposição tem que estar também vinculada à sua disposição de orar, à sua disposição de sacrificar um alimento em jejum, a sua disposição está ligado com Deus espiritualmente para aquilo acontecer no plano físico. Então, essas lições têm nos enriquecido muito. Presbítero Zé, Deus abençoe a sua vida grandemente, como tem abençoado os professores. Lembrando, né, os irmãos do nosso culto hoje à noite, na direção da orquestra, não será um concerto, mas será um culto de agradecimento a Deus, porque Ele tem nos sustentado de maneira sobrenatural. Quem for vir, que venha com esse espírito de agradecimento a Deus e com entendimento para louvar o nome do Senhor juntamente conosco, e quem ficar em casa, né, que possa daí também estar nos abençoando e cultuando conosco. Nosso Deus, Ele não está sujeito ao espaço, ao tempo, Ele habita todos os lugares, a qualquer momento, e você da sua casa pode também se alegrar conosco neste culto. Gostaria de convidar aqui o pastor Luciano para estar orando e interpretando a bênção apostólica, e assim nós estaremos indo para os nossos lares. Sim. O pastor faz lembrar que a irmã Lauremi está pedindo oração por sua netinha que foi levada ao hospital. Pedi ao pastor Luciano também para incluir esse pedido na oração. A paz do Senhor para os irmãos, amém. Amado e querido Deus, te agradecemos, Pai querido, por esse momento passado em Tua presença. Te agradecemos, Pai maravilhoso, pela Tua palavra falada aos nossos corações, Pai. Ó Deus, que possamos, Pai maravilhoso, estar ligado em Ti, Pai. Que possamos buscar, Pai querido, a cada dia a Tua presença em nossas vidas, Pai querido. Eu te peço, Pai maravilhoso, para todos os ouvintes, Pai querido, da Tua palavra, que possa ter, Pai querido, um despertamento espiritual, que possamos buscar, Pai querido, a Tua verdadeira, Pai maravilhoso, presença, Pai. Agora eu te apresento a Laureni em Tuas mãos, Pai querido, que o Senhor possa estar entrando com providência, Pai querido, em todas as áreas, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, Pai querido, em nome de Jesus. O amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja na vida de todos aqueles que aguardam a maravilhosa vinda do Senhor e que todos dizem: Amém. Assembleia de Deus Central, orar sempre, desfalecer nunca.